dia a todos. Aos que não estavam aqui no começo da apresentação, meu nome é Fernando Mainardi. Sou de São Paulo, nasci aqui em São Paulo. Tá entrando, imagina. Obrigado primeiramente pela oportunidade de estar aqui para falar para vocês um pouco sobre o mercado residencial lá em Orlando. Como eu estava falando, eu nasci aqui em São Paulo, cresci aqui. Quando eu tinha 16 anos, em 2001, minha mãe, a situação estava mais ou menos como está hoje, principalmente em relação à violência. Minha mãe decidiu de a gente ir embora para os Estados Unidos para estudar lá. Acabou que isso foi em 2001, 15 anos depois a gente ainda está lá, nunca mais voltamos. Eu fiz colegial lá, fiz faculdade de finanças na UCF e por meio que uma coisa do acaso, eu fui trabalhar para um empreendedor e trabalhei com ele por 8 anos, aprendi 7 anos. Aprendi muita coisa sobre o mercado imobiliário, comercial, industrial, construção, residencial. E depois de 7 anos com ele, eu fui convidado pela Meritage Homes para entrar no time de vendas, para explorar mais assim desse mercado internacional e criar uma ponte entre vocês, os clientes finais, corretores tanto aqui no Brasil quanto lá em Orlando, e a construtora. Então, é o que eu faço. Eu junto com a Rosana e outras realty, outros escritórios, eu viajo pelo mundo fazendo essas apresentações. Vou falar primeiro um pouquinho sobre a construtora, tá? Nós somos a 7ª maior construtora de casas nos Estados Unidos. Estamos no mercado desde 1985. Nossa sede é em Scottsdale, no Arizona, ali fica mais ou menos 30 minutos de Phoenix. Nós já construímos nesses 30 anos mais de 90 mil casas. Atualmente nós estamos presentes em 9 estados, 21 mercados e temos mais de 240 condomínios pelos Estados Unidos. Mas assim, na região sul, Arizona, Texas, Califórnia, Colorado e na Flórida, Carolina do Norte, do Sul, Geórgia. Nós somos uma empresa pública com ações negociadas na Bolsa de Nova York desde 1996. Somos líder em construção sustentável nos Estados Unidos de altíssima qualidade. Fomos escolhidos a melhor construtora dos Estados Unidos nos últimos 6 anos consecutivos. E aí eu coloquei aqui alguns status do ano passado. Nós vendemos 6.276 casas. Temos 2,03 bilhões em terrenos, que é o equivalente a mais ou menos 29 mil terrenos residenciais. Para quem conhece Orlando, já foi para lá. Esse é um dos nossos condomínios, é uma casa modelo que nós temos no Parkside, que fica ali na Dr. Phillips. Então, quando o mercado imobiliário quebrou nos Estados Unidos em 2009, 2010, várias construtoras quebraram. Simplesmente não tinha cliente, os bancos não financiavam, o pessoal não tinha dinheiro para comprar. Quem estava comprando naquela época eram somente as pessoas que tinham cash. E mesmo essas pessoas estavam bem, assim, com bastante medo, porque o preço dos imóveis estava assim, queda livre. E o pessoal não sabia onde que era o fundo do poço ali. Então o pessoal parou de comprar Olha, eu acho que 90% das construtoras lá, principalmente as menores, foram à falência. Então a Meritage decidiu em 2010 investir numa construção assim do futuro. Então, além de criar esse diferencial que as outras construtoras não tinham, a gente também criou um padrão novo para construções que buscam diminuir o consumo de energia elétrica, de água e de outros recursos naturais. Além de construir uma casa com baixíssima manutenção, casas que são mais silenciosas, mais inteligentes, com uma tecnologia mais avançada, enfim, casas que são melhores. Então, todas as nossas casas são recheadas com um monte de tecnologia nova que fazem isso, reduzem o uso de eletricidade e de água em mais de 50%. As nossas casas têm mais de 37 itens que são padrões em todas as casas, não é nada extra, adicional que você tem que pagar depois. Em 2015, a demanda de painéis de energia solar nos Estados Unidos aumentou 17%. Então, a partir de janeiro desse ano, todas as casas da Meritage em Orlando já vêm com um sistema de painel de energia solar. Tem um aplicativo no celular onde você vê quanto que está gerando de energia, quanto que está gastando, quanto que você está economizando em dólares por dia, por mês, por semana. É bem legal. Nós também usamos isolamento térmico e acústico, aquela espuma de poliuretano, que eu vou falar um pouquinho mais para frente.
eletrodomésticos com certificação Energy Star, o termostato, janela de vinil com vidros duplos, sistema central de ar-condicionado, ventilação e aquecimento. Todas as nossas casas são, já são entregues com lâmpadas de LED, sistema de irrigação inteligente, torneiras eficientes, vasos sanitários com duplo acionamento, carpetes, tintas com substâncias que não são tóxicas. Enfim, tudo isso é automático em todas as nossas casas, ok? O tema, agora que eu já falei um pouco sobre mim e sobre a construtora, o nosso objetivo da Rosana e de outras imobiliárias quando a gente viaja o mundo fazendo essas palestras, claro, é sempre de vender o nosso produto ou serviço, mas o nosso objetivo também é de educar vocês a fazerem a melhor decisão, tomarem a melhor decisão e saber o que vocês estão comprando, o que é melhor de acordo com o objetivo de cada um. Então, nessa palestra que eu vou fazer é sobre a diferença entre construção nova e imóveis usados. Tá? Eu acho que quando a gente fala de um produto novo, geralmente um produto novo é melhor do que um produto já usado. Mas, enfim, quais são as diferenças, assim, item por item, quais são os prós e os contras, o que uma casa usada oferece que uma casa nova não oferece, e o preço. Então, eu vou falar tudo isso para vocês durante essa apresentação. Uma das coisas que eu acho que é até um mito é que todas as casas nos Estados Unidos são construídas de madeira, né? Meio o pessoal fala de papelão, o negócio é bem... não é nada de tijolo concreto. Isso é verdade para a maioria das casas que eram construídas antigamente. Hoje em dia, ainda mais com construção nova, as casas são feitas de concreto, a fundação é toda de concreto, o primeiro andar é de concreto, e depois o segundo andar a gente faz de wood framing. Os dois tipos são aprovados pelo estado da Flórida, os dois tipos aguentam vento, furacão, então os dois tipos são aceitáveis e são produtos bons. Tem gente que tem preferência de um pelo outro. As paredes internas são todas de drywall, ok? Em todas as casas lá. Eu nunca vi parede interna assim de tijolo ou concreto. Uma das perguntas que eu mais recebo assim quando eu atendo clientes estrangeiros em geral, não só brasileiro, lá é: o que está incluído numa casa nos Estados Unidos? Então eu acho que a gente pode começar por aí. Geralmente as casas lá já vêm com aquecedor, ar-condicionado e aquecedor central. Eu nunca vi uma casa lá, principalmente na Flórida, que não tem ar-condicionado. Geralmente todos os eletrodomésticos da cozinha também são incluídos. Pisos, pias, bancadas, chuveiros, enfim, a casa, a partir do momento que você fecha e recebe as chaves, você pode morar na casa que ela está prontinha. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a diferença, eu vou falar de alguns itens que são super caros nas casas. Isso é para vocês poderem ter saber a diferença entre uma casa nova e uma casa usada. Se você compra uma casa de 20 anos, você está sujeito a ter que trocar coisas que numa casa nova, claro, é tudo novo, você não precisa. Então, o telhado é um dos itens de maior preocupação. Se você vai comprar uma casa usada, durante o período pré-compra, o seu corretor vai indicar uma inspeção, eles vão fazer uma inspeção no telhado, eles vão procurar por vazamentos, problemas na estrutura da casa. Tem até testes específicos que eles testam a velocidade do vento que o telhado suporta. A vida de um telhado nos Estados Unidos é de 15 a 25 anos, ainda mais na Flórida, que os telhados assim, é o calor praticamente constante o ano inteiro. Os sótãos lá chegam a 65 graus Celsius. Imagina, o ano inteiro aquele sol escaldante. Como eu falei, o telhado de 15 a 25 anos e o custo é de $15 mil em média. Tem, às vezes, claro, depende do ângulo, da telha, do material, do tamanho da casa, mas é mais ou menos $15 mil. Outro item que pode causar muita dor de cabeça é o ar-condicionado central. Existem vários componentes no ar-condicionado, compressor, a serpentina, tem um monte de coisa. E o ar-condicionado, olha, por exemplo, o ano passado meu ar-condicionado quebrou, era só a serpentina, foi $2 mil só para trocar a serpentina. Então isso é uma coisa que tem que sempre lembrar. Tem também o fator do consumo de energia, porque um ar-condicionado mais antigo, ele vai utilizar muito mais energia elétrica do que um ar-condicionado mais novo. E o ar-condicionado, 70% da conta de luz lá nos Estados Unidos é o ar-condicionado.
Então, um ar-condicionado mais novo, além de ele gastar menos energia, você não vai ter que trocar tão cedo, né? Ele dura de 5 a 12 anos e o custo pode chegar até $5.000. Como eu falei para vocês, o ar-condicionado, 70% da conta de luz é devido ao ar-condicionado. Então, um outro fator muito importante lá é o isolamento térmico e acústico. Porque se você tem o ar tá vazando, o ar-condicionado fica ligado o dia inteiro e sua conta de luz dispara. Existem vários materiais que são utilizados para fazer esse isolamento térmico. Tem esse aqui que é a fibra de vidro. Esses dois aqui, esse é celulose, ele é praticamente papel picado. Esses dois são os tipos mais comuns que a gente vê nos Estados Unidos hoje em dia. E aquele outro ali que é a espuma de poliuretano, que é bem eficiente. Porque ele tampa todos os buracos, né? Eu tenho até um videozinho aqui que eu falei dessa espuma aqui. Eu nem sei se tem isso aqui no Brasil. Pouquíssimas construtoras usam isso lá nos Estados Unidos porque chega a custar $30.000 para fazer na casa. Na Meritage a gente inclui todas as nossas casas esse produto. É bem legal, né? Ficaria assistindo isso o dia inteiro. Tá vendo a espuma? Como eu falei, ele é muito mais eficiente. A fibra de vidro, se você pensar, o ar passa por ela sempre. O celulose, depois de um tempo, esse papel ele começa a compactar. Então você vai criando buracos, que eles chamam de pockets, onde o ar vaza. Então sua conta de luz vai subindo. Isso daí, você não tem que trocar isso depois de 20 anos. Mas ele vai afetar diretamente a sua conta de luz. Então, com a espuma de poliuretano é muito mais eficiente. Outra coisa, o aquecedor de água. A maioria das casas na Flórida usam um aquecedor elétrico, tá? O tempo de vida de um aquecedor é de 6 a 12 anos e ele chega a custar $1.500 em média. O mais novo, ele é muito mais eficiente, ele esquenta a água mais rápido, ele retém a temperatura da água por muito mais tempo, então você acaba usando muito menos energia elétrica. Outros itens que são exclusivos da Meritage. O sistema de irrigação inteligente, então ele sabe se vai chover amanhã, se choveu ontem ele não rega o jardim. Se vai chover amanhã você coloca o zip code, né, o CEP da casa no sistema e ele baixa a previsão do tempo. Então ele sabe se vai chover amanhã ele não molha. Então você acaba economizando água assim. Tem também o sistema anti-cupim, que é um encanamento por dentro das paredes. Uma vez por ano vai um cara lá, ele injeta um negócio na parede, um veneno, ele já passa pela casa inteira, você tem o tratamento. Numa casa antiga, não tem esse sistema. A gente tem um sistema de fresh air também. A casa ela é muito bem isolada, então um problema que a gente tem é que aquele ar velho fica rodando dentro da casa por meses. A gente tem esse fresh air management system, que ele pega o ar de fora da casa, ele desumidifica, tira pólen, impurezas, bactérias. Para quem tem alergia é muito bom. Ele joga um ar puro dentro da casa. Quando vocês forem visitar uma casa da Meritage, lá em Orlando, quando vocês entrarem, presta atenção nisso, no ar. É um ar bem fresco, assim, sempre. A gente usa um sistema de encanamento PEX, que a gente não usa cobre, ferro, nada. Então, ele expande e ele se contrai de acordo com a pressão. Se congelar, ele não quebra. E ele é muito fácil de trocar se precisar. Nós usamos também janelas com vidros duplos, que foi o ano passado, né, em julho do ano passado, a cidade obrigou todas as construtoras a incluírem essa janela com vidro duplo. A Meritage já usa isso desde 2010, tá? Os eletrodomésticos com Energy Star, os vasos sanitários com duplo acionamento e torneiras eficientes também. Isso são itens exclusivos da Meritage. Essa aqui é uma outra casa ali no Parkside. Tá, e você pergunta, e os preços? Ok, uma casa nova é melhor, ok, e uma casa usada não é tão bom quanto uma nova, mas e os preços? Pelo que eu sei, aqui no Brasil, uma casa nova é muito mais caro, né? O projeto, assim, na planta, ele é muito mais... Não na planta, mas uma casa nova, ele é muito mais caro do que uma casa usada. Nos Estados Unidos, 90% das vendas de imóveis são imóveis usados. Então, se a construtora tem 10% do mercado, muito pequeno. Então, se a gente quer concorrer com outras casas,
o preço tem que estar ali, ó, pau a pau, senão não vende. Ontem eu peguei só um exemplo, essa casa ela fica do outro lado da rua, do Parkside, ela foi construída em 97, ela tem mais ou menos o mesmo tamanho, 4.434 pés quadrados, e essa tem 4.641. Então elas são bem comparáveis. Uma tem $180 ao mês de condomínio, e ela foi construída em 97, ela está listada por 739 mil. Uma casa do Parkside, que é do outro lado da rua, mesmo tamanho como eu falei, o condomínio lá é 85 por mês, e ela foi construída em 2016. Ela começa em 631, que é o preço base da casa, com certeza vai ter upgrades, então você pode gastar até mais uns 60 mil assim, de upgrades, não precisa, mas não é realístico falar que você vai no Design Studio, né, que a gente tem, e você não vai escolher nada assim, um upgrade, um piso melhor, um granito melhor para os banheiros. Então você gastaria mais uns 10%, ou seja, ela sairia $40 mil mais barato do que uma usada. Okay? E esse foi o exemplo, a primeira casa que eu cliquei ontem, que apareceu, eu coloquei aí. Ok, mais alguns benefícios de uma casa nova e uma casa usada. A garantia. Claro que uma casa usada, se ela for mais de 10 anos, ela não vai ter garantia. A Meritage, a gente dá garantia na estrutura da casa de 10 anos. A customização. Quando você comprar uma casa usada, você vai ter que... O piso que tá, ou né, o piso, a pia, tudo você tem que manter, ou você tem que reformar a casa. Com uma casa nova, você, como eu falei, você vai no Design Studio e lá você vai escolher todos os acabamentos. Literalmente, você vai escolher até o tamanho do rodapé, a localização de tomada, o interruptor, o piso, armário de banheiro, tudo. Ficar lá umas 5 horas num dia para escolher tudo sobre a casa, da casa. Como eu falei, o consumo de energia, o financiamento ele é muito mais fácil para uma casa nova. Você não tem que fazer inspeção, porque a casa é nova, então ele é muito mais fácil. O seguro de uma casa nova também ele é muito mais baixo, porque, claro, você não vai ter que trocar o telhado daqui 2 anos, tudo isso o seguro conta com o seguro. E a revenda ela vai ser muito mais fácil de revender, porque daqui 10 anos ela vai ser 10 anos mais nova do que uma outra. Então você pergunta, então não tem nenhuma vantagem de uma casa nova ou uma casa usada? A localização. Geralmente casas usadas, elas estão em localizações que já estão mais... que já tem uma infraestrutura, restaurantes, escolas, hospitais, tudo isso. Então, se a pessoa quer uma localização bem central assim, ela geralmente escolhe por uma casa usada por isso. Casas novas, geralmente, elas estão, às vezes, em áreas um pouquinho mais afastadas. Esse aqui é um mapa dos condomínios que nós temos em Orlando. Para quem conhece Orlando, aqui é o aeroporto, aqui é downtown, a Disney fica aqui. Então a gente tem vários condomínios ali na região da Disney, que são os condomínios que eu trouxe aqui para vocês, que são os condomínios que o público internacional, em geral, escolhe mais. Mas a gente tem condomínios por Orlando inteiro. Na Flórida, Orlando, Tampa, e a gente começou a construir agora em South Florida, Fort Lauderdale, Miami, nessa região. Tem. Uhum. Mas é como se fosse uma outra parte da empresa, então eu não sei muito assim, mas eu sei que já tem condomínios lá. E é mesmo padrão, a gente constrói igual nos Estados Unidos inteiro, é sempre igual. Esse é um condomínio que eu trouxe para vocês, Windermere Trails. Quem conhece Orlando, Windermere, que é uma área bem nobre de Orlando, pertinho das atrações. Esse condomínio, Windermere Trails, fica mais ou menos uns 10, 15 minutos da Disney. Lá a gente oferece casa de 1 e 2 andares, de 192 metros quadrados aqui, 518. E os preços lá começam em 251 mil, tá? Como eu já mencionei para vocês, isso é o preço base da casa. Já inclui tudo, mas, como eu falei, tem gente que vai querer fazer alguns upgrades. Um outro condomínio, Watermark, que vocês visitaram lá, esse é o condomínio, é um dos meus favoritos que a gente constrói. Ele fica menos de 10 minutos da Disney. Ele fica tão próximo que da sua casa você consegue assistir o show de fogos do Magic Kingdom. Lá também, casas de 1 e 2 andares, mais ou menos a mesma linha de casas do Windermere Trails. Os preços começam em 240 mil por um bungalow, que é esse estilo de casa aqui que estava no outro. Ela é como se fosse um townhome, mas ela não é grudada, geminada, ela é separada.
que é essa daqui, ó. Então elas começam em 240 no watermark. 168 que começa é a área construída ou a área total do terreno? Não, a área construída. Quem que me perguntou isso? A área construída. O terreno tem mais ou menos 1/4 de acre, eu não sei. Dá mais ou menos... Eu não sei metros, eu preciso fazer o cálculo. Eu não sei quanto que dá um acre em metros quadrados. Em pés, então, os terrenos dependem, mas mais ou menos eles são 50 de frente por... Muda, mas mais ou menos 100, vai. Então você tem 5 mil pés quadrados. Que dá o que? Uns 4 mil? Então, dá mais ou menos isso. E sempre quando a gente fala essa metragem, que a gente fala sobre ar-condicionado. Então, garagem não conta, varanda não conta. Toda essa parte que o ar-condicionado não cobre, a gente não conta. Então, é living area. Esse é outro condomínio que eu mencionei para vocês. Esse é um daqueles poucos condomínios que numa área que já está bem, com muita infraestrutura, escolas boas. Então, quando aparece assim, um terreno bom, as construtoras pegam porque eles sabem que ali vai vender muito rápido. Mas você vê pelos preços, né? Mais ou menos a casa um pouco maior do que a outra, a laje começa em 518, mas a localização ali é fantástica. Você está super próximo da Disney, da International Drive, shopping, restaurantes, tudo. Esse é o meu condomínio favorito. E eu trouxe para vocês, isso é um slide novo que eu coloquei. Para aqueles que estão procurando, eu sei que tem gente que quer mudar para lá, tem gente que quer investir. Para os que estão investindo, eu fiz um cenário do Windermere Trails, em uma daquelas casas que eu falei, que é tipo um townhome. 261 mil o preço base da Planta Angelo e mais 10 mil de upgrades. Você tem as despesas que saem mais ou menos $7.320 por ano. Lá está se alugando por $2.000 mais ou menos, aquele estilo de casa. As casas maiores, claro, alugam por mais, mas essa 2.000, então te dá uma receita de 24 mil por ano, que te sobra 16.680 no final do ano, mais a valorização do imóvel, que em Orlando é de mais ou menos 7,7% ao ano. Isso aí antes dos impostos? Você fala imposto de renda? Todos os impostos, porque na pessoa física é um, na jurídica é outro. Mas imposto de renda ou imposto sobre o imóvel? Sobre a locação, quais os impostos que incidem? Então, isso daí você tem que falar com o contador. Eu sei que, tipo assim, se você isso tem... é o bruto, então? Sim. Só tira a manutenção. Isso, aqui é o que você vai pagar de IPTU, né? Property taxes, o condomínio, seguro, administração, porque o condomínio que paga é o proprietário, não o inquilino. Vai te sobrar 7.300... Entendi. Você vai pagar 7.320. Agora, imposto de renda... Se você tem uma casa, você não sei se você precisa fazer imposto de renda. Isso é uma coisa que você tem que perguntar para um contador. Mas te dá mais ou menos isso, 16 mil te sobra isso por ano. Aí vocês fazem a porcentagem aí. Queria saber, para locação, qual é o perfil do locatário? Ele é um locatário de temporada, um locatário que é um morador de lá? Como é que funciona? Ótima pergunta. Os condomínios da Meritage, o nosso público mesmo é o americano, são famílias. A gente não permite aluguel de temporada. Claro que se você tem uma casa de férias, seu irmão quer usar, seu primo, tal, tudo bem. Agora, se você começar a alugar, toda semana tem um inquilino novo, os vizinhos vão ver, eles vão reclamar e aí vai dar problema, porque você não pode alugar isso por temporada. Então o perfil são pessoas que vão alugar por, normalmente, pelo menos um ano. Orlando tem uma população que fica lá por muito pouco, tipo 2, 3 anos. Mais de 50% da população lá aluga o imóvel. Então, você tem o pessoal que está trabalhando na Disney temporariamente, o pessoal que está fazendo faculdade lá, eles ficam 3, 4 anos e eles não compram uma casa. Então, eles alugam, então, por um ano. E você sabe me informar qual que é a vacância que tem lá de locação e qual que é o tempo estimado para a locação ser concluída? Olha, é muito rápido. Os meus clientes que investem, literalmente, eles pegam a chave, falam com o corretor, em coisa de 10 dias a casa está alugada. Em menos de um mês, com certeza. Se não alugar em um mês, você está cobrando demais, alguma coisa está errada. Porque lá aluga muito rápido. Você não vai ficar meses e meses ali esperando um inquilino. Se o inquilino radical
A casa? Então, lá nos Estados Unidos é assim, quando você aluga a casa, geralmente você cobra um mês de aluguel adiantado, que a gente chama de depósito, e esse dinheiro fica ali guardado numa conta. Então, quando a pessoa sai, você tem 15 dias para devolver o dinheiro. Então, dá tempo de você ir lá, olhar a casa, se a pessoa destruiu, você pega esse dinheiro e você usa para fazer a manutenção. Então, o americano sabe disso. Então, eles não... A pessoa tenta manter a casa, né? Não destruir a casa, porque ela sabe que ela vai perder o depósito dela. Mesmo que seja mais conservo. Como assim? Se for... Ah, se for mais... Se a pessoa deixar 2.000 for... Nossa, mas aí a pessoa destruiu a casa. Se você 2.000... Você pode processar a pessoa. Porque no contrato vai ter lá que, né, se a pessoa destruir a casa, ela vai ter que... É que você tem esse dinheiro já ali reservado para caso aconteça. Mas se a pessoa destruir sua casa, aí você tem outros recursos legais. Mas não, de verdade, isso não acontece lá. Esse valor de aluguel, Desculpa. girando em torno de 0,8, é real isso? 0,8... Do valor do imóvel? Aonde? O aluguel é em torno de R$2.000 no imóvel de... $2.000. Esses valores são todos em dólar. Sim, então 2.000 sobre 360 gira de 0,8% do valor. Ah, ok. Não sei porcentagem. $2.000. Esse valor real. Eu tive um cliente inglês que comprou, a casa dele fechou no comecinho de fevereiro. Igualzinho, uma casa Angelo, ele alugou por 2.000. 2.050 ele alugou. Então, todas as despesas são do proprietário, Então você vai ter isso de receita, aí você vai tirar os 7.300 de despesa, ele vai te sobrar isso aqui por ano. Mais a valorização do imóvel. Que lá tá tipo mais ou menos uns 7% ao ano. Sim, nós somos uma construtora. Mas aí vocês também administram o condomínio? Não, a gente não administra, a gente vende. Eu fiz esse cenário aqui pro pessoal que é investidor. A gente não permite que vocês façam uma locação de curto prazo, mas quem não permite boa? Sim, o condomínio. Quando você compra a casa, você assina os termos do condomínio. Hã? Tem condomínio diferente. Em Orange County eu não conheço nenhum. Tem Osceola County, que é um outro condado na Flórida, eles permitem. Mas Orange County eles não... Eles pegam um Airbnb, geralmente o público, mas isso daí é separado. Se o condomínio... Eu tenho um amigo que ele alugou um apartamento e ele deixava no Airbnb. Quando o vizinho viu aquela... Toda semana, era cada dois... Investidor, isso, se eu tenho um imóvel, gastar $60 mil, daí eu posso alugar como eu quero. Exatamente. Tem restrições. Eles não deixam o condomínio... Seguro de casa de um condomínio que aluga para temporada é super caro. Não, mas é o HOA, então. É o HOA, sim. É o condomínio que determina. Eles falam não pode. E, na verdade, a prefeitura de Orange County não permite esse tipo de propriedade no condado de Orange. Porque destrói a casa. Aliás, é um business, é um hotel. Eles não permitem isso. Então, e nos nossos condomínios também não. A gente tem que se colocar como proprietário, né? Se você é como proprietário, você não quer um vizinho. Exatamente. Você quer um vizinho... Todo dia é uma pessoa diferente. E se você vai, assim, num condomínio de... Eu não quero falar mal, né? Eu só tô colocando... Se você vai num condomínio, você nota a diferença de um condomínio que moram pessoas, famílias, e um condomínio que é aquela coisa de férias, né? O pessoal fica uma semana, eles não estão nem aí se a parede tá suja, assim, entendeu? Então a gente não permite. A prefeitura, na verdade, não permite. E outras escolas nessas regiões são muito boas. Onde a gente só constrói, porque o americano ele entra no condomínio, a primeira coisa que ele quer saber é qual que é a escola da região. É uma escola A, é B, é C, como é que é? E se for uma escola ruim, eles não compram. Para eles é uma coisa assim que é o deal breaker. Se for uma escola ruim, eles não compram. Então a gente só constrói em áreas boas. Mesmo as casas novas, que você falou que é em regiões mais distantes, vão ter escolas boas. Sim, sim. Então a gente constrói, porque na verdade lá é tudo bem planejado, né? Por exemplo, a área de Windermere, onde o Watermark tá, eles estão... Aquilo lá já tá há 2, 3 anos, assim, expandindo as ruas, a infraestrutura, a luz, tudo. Então, primeiro eles fazem toda a infraestrutura e depois eles liberam os terrenos para as construtoras construírem. Então já tem escola, já tem tudo, porque a escola é da área, você não pode escolher uma outra escola. Você vai na escola daquele bairro, então... Nesse começo tem pouca gente morando, é tudo novo, aí não é... Mas já tem uma escola. Escola, mas não é tão... Ah, escola nova. Não tem tanta renda. Não, mas é uma escola nova, né? Ela é uma escola novinha, então já ela... Eu estudei numa escola que foi o primeiro ano lá, quando eu fiz colegial. O primeiro ano que eu entrei, ela no primeiro ano ela já foi A. Porque era uma escola muito boa, a tecnologia, as coisas, tudo era muito novo. Mas alguma pergunta? Participação do Regional Centers nesse empreendimento, no desenvolvimento da área. Como assim, Regional Center? Porque nós estávamos falando agora há pouco sobre o DeFi. Então
existem os projetos, algumas regiões, polos a serem desenvolvidos, e dentro disso entram investidores. Queria saber se houve participação do pessoal ligado ao Regional Centers no desenvolvimento dessa região específica que você acabou de mencionar. De Windermere Trails, essas partes. Isso é desenvolvido pela cidade, né? A região, é tudo, sim, pelo próprio county. O que eles fazem, existe um negócio chamado Impact Fees. Quando uma construtora tem um terreno novo que eles vão construir, a prefeitura já cobra uma grana bem alta assim, da construtora para poder fazer toda a infraestrutura. Então, porque claro, a gente chega lá, tem um terreno, começa a construir, já tem rua, já tem poste, já tem luz, já tem água, já tem tudo. Então isso é cobrado das construtoras. Quando você fala construtora, você está falando construtora e incorporadora, lá é uma coisa só. No Brasil, a Eu não sei muito bem a diferença. do negócio e ela contrata uma construtora para construir. Ah, ok, entendi. Lá vocês são donos do negócio? Sim, Quem sim. constrói? A gente constrói, isso, a gente compra o terreno, develop, isso, e constrói e vende. A gente faz tudo. Só não administra. Construtora sua entra também nesse projeto? Vocês apoiaram 500 mil de alguém? Tipo, a gente como assim? Não entendi a pergunta. Investir, se você quiser investir na... Já pegaram 500 mil de alguém? O único jeito, porque a gente é uma empresa pública, o único jeito de investir na empresa é comprar ações. A gente não aceita dinheiro de outras pessoas assim para construir, ou comprar uma casa. Mas não aceita investidores assim. Utiliza o termo, somos uma empresa de capital aberto. De capital aberto, que falo pública, né? Desculpa. Uma empresa de capital aberto. Então o único jeito é você ir, investir, comprar ações da empresa. A previsão já da ampliação lá do Parkside? Todo mundo tá me perguntando isso. No Parkside tem tipo coisa de acho que 15 terrenos, de quase 300. Vai ter uma fase 2, sim. Eu sei que, mas já tem previsão. Tá chegando, porque eu passei lá, eles já estão limpando o terreno, então logo mais vai. Eu não tenho informação de preço, de line-up, das casas que vai. E nem de data. Mas deve. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria mais ou menos lá pra. No outono dos Estados Unidos. Então lá para agosto, setembro, a gente vai ter mais informações. Você falou da casa customizada, você tem a loja lá de acabamento. Quando a gente compra a casa está crua e falta só fazer acabamento ou não existe a casa ainda? Não existe a casa. É isso que o próximo slide eu falo para vocês. Mas imagina, foi bom que você falou isso, porque aí eu puxo aqui. O processo de construção. Então você escolhe, primeira coisa, você vai escolher o condomínio, o terreno que você quer, você vai lá e escolhe, eu quero esse, de frente para o lago, de frente para whatever. E aí você escolhe a planta e você vai escolher a fachada da casa. Você assina o contrato, paga o depósito de 10% do valor da casa. Dentro de 15 dias é quando você vai no Design Studio e você vai escolher... tem uma foto. É como se fosse uma loja. Você vai lá, você vai escolher tudo. Tudo da casa já é incluído, quando eu falo tudo assim, os armários, as pias, tudo já é incluído. A gente te dá 3 opções de armário, 3 cores, um marrom escuro, preto e um marrom claro. Um arquiteto, um profissional? Sim, atendido por um designer lá. Então você vai escolher, as coisas já são tudo incluído, você vai escolher tudo. Aí você fala, eu quero um armário, como o brasileiro adora, armário na cozinha branco. Aí é um, sei lá, level 2. Então você vai pagar $600 a mais para fazer todos os armários na cozinha branco. Então a gente te dá 3 opções, o carpete. São 3 opções de carpete. Eu não gosto de nenhum, eu quero uma cor diferente. Aí você tem outras opções que são os upgrades. Mas a casa vem completa, ela vem com tudo. Pronta para alugar. Se eu não quiser dar nenhum upgrade, eu consigo alocar. Mas não é muito realista. Eu trabalho com brasileiro, quando a gente entra lá, você fica meio que... custa $1.000 para fazer todo o piso de porcelanato. Se fosse para mim, tudo bem. Sim, sim. É uma coisa louca. Sabe que assim, o público chinês, eles são muito assim, eles eles compram do jeito, eles pagam o preço base e eles não querem escolher nada. Tem uma linha clean, O brasileiro geralmente gosta de um pouquinho, é o seu diferencial, porque se tem 2, 3 casas iguais, talvez a sua seja mais bonita e o cliente acaba, o inquilino escolhe a sua. Great Bad normalmente sai quando? Qual que é o plus, assim? Para investidor eu não sei, agora para quem vai morar ou vai utilizar a casa para férias mesmo, geralmente 10% é o valor, 10% do valor base da casa. Então uma casa de 250 você vai gastar mais ou menos uns 20, 25 mil. Esse financiamento 75% é com a construtora direta? A gente fazia direto com a construtora, mas agora não. A gente tem 3 outros bancos que fazem 25% de entrada, geralmente 25, 30% de entrada, e o resto é financiado em 30 anos. Existem vários tipos de financiamento com juros fixos, ajustáveis.
Isso é uma coisa que num condomínio de férias você nem acha um banco que faz. Hoje em dia você não acha. Ou se você acha, os juros é altíssimo. Porque o risco é maior na propriedade. Tá, mas você escreveu aí os 25% de entrada que você paga em 2 vezes 10% na... Você paga 10% na entrada, na assinatura do contrato, e na entrega das chaves você paga o restante. 75% Uhum. bancário. Não, o restante da entrada. Você paga 10%, você paga o resto, 15% na entrega das chaves. E aí o 75% é financiado em 30 anos. O americano ele consegue comprar com 3,5% de entrada. Mas para o estrangeiro, 25%. A construção é de 4 a 6 meses, tá? Demora mais ou menos 4 meses para a casa ficar pronta. Sim. Uhum. Que eu saiba, nós somos a única construtora dos Estados Unidos que usa isso padrão, porque é bem caro. E a gente usa desde do ponto mais baixo da casa, incluindo embaixo do telhado. Uhum. Incluindo dentro do concreto, tem a espuma dentro do concreto. Então a casa é muito assim, ela é completamente vedada. Full? Não entendi. A parede ela tem um tratamento, né? A espuma não, uma espuma ela queima. Mas a parede, o drywall, ela tem, pela prefeitura eles determinam, tipo as paredes internas, eu acho que é 45 minutos, eu não sei, ela aguenta o fogo por 45 minutos, as paredes externas tipo 1 hora. Até dar tempo de sair. Caixilharia, PVC, O- caixilha, janela. Então, as janelas a gente não usa alumínio porque ele conduz muito calor para dentro da casa. É tudo de vinil. Então, elas são todas de vinil e esse vidro duplo. E ela tem um filme. Eu sempre comparo, ela é como se fosse um óculos da Oakley polarizado. Então, você recebe, toda a luz entra, mas não entra os raios UVA, UVB que mancham o carpete, os móveis. Então, as janelas são assim. Imagina. Mais umas perguntas. Claro. Se você pudesse fatiar hoje o perfil das pessoas que compram essa casa, assim, de modo geral, além do brasileiro, como é que você dividiria esse público comprador? O estrangeiro, você fala? Estrangeiro, Com o americano. Local, se o local também compra, e qual foi o impacto, enfim, da alta do dólar na compra dos brasileiros, e se teve um impacto na compra, e já... são 3 perguntas, na verdade, a primeira, a segunda, pessoal. Vou esquecer. Não, vai responder. Então, o perfil, como eu falei, a nossa construtora, o nosso foco mesmo é o americano. A partir de 2010, 2009, quando houve esse fluxo tão grande de estrangeiro para comprar lá nos Estados Unidos, porque o preço estava muito bom, a construtora começou ok, vamos expandir, vamos explorar mais esse mercado. Foi quando eu entrei na construtora. Mais ou menos 15% das nossas vendas, o ano passado, foram para estrangeiros. Desses 15%, uns 12% são brasileiros. E aí a gente tem inglês, bastante inglês, canadense, chinês. E agora o pessoal assim, Venezuela, Colômbia, da América Latina. A segunda pergunta era Qual foi o impacto. dessa recessão nova? Olha, surprisingly, não foi um impacto muito grande. A gente achou, estava já preocupado. A gente fez uma feira no Rio de Janeiro, em setembro, e lotada as salas, a gente falou, agora a gente vai ver como é que esse mercado está mudando. E assim, as pessoas que financiavam e que compravam as casas ali de 250, sabe, eles sumiram, esse pessoal sumiu. O pessoal que comprava casas mais caras, assim, continua igual, a gente continua vendendo bem. Parece que até mais, assim, porque acho que o pessoal tá com medo, não sei, estão querendo tirar o dinheiro. E considerando, assim, por exemplo, que, vamos imaginar, construiu, o que é tempo de liquidez? Você precisar fazer dinheiro? Para vender a casa? Se você colocar o preço do mercado, 1-2 meses a casa está vendida, no máximo. Então, poderia considerar uma compra de capital protegido, por exemplo. Sim. Comprei mesmo preço. É bem rapidinho, é. A gente tem um sistema, por exemplo, americano, quando eles querem comprar uma casa nova, eles têm que vender a casa antiga. Então a gente faz um contrato, começa a construir a casa pendente que ele vai vender aquela casa. Porque a gente sabe que vai vender. Se tiver num preço bom, tiver no preço correto, vende rapidinho. O mercado lá está muito bom agora. Tanto para o vendedor quanto para o comprador. Fernando, eu fui no evento semana passada, parece que o concorrente seu lá de Orlando vendendo o Magic Village 2.
Ok. Você se defende desse clube? Eles não, eu não acho que eles são concorrentes, porque primeiro que é casa de temporada, né? A gente não vende casa de temporada. E a qualidade da construção, não tem jeito. A construção da Meritage, eu falo isso pra vocês, eu quero, no final dessa apresentação, é convidar todos vocês pra irem lá e visitarem, e entrarem no condomínio e verem as casas, porque aí você vê a qualidade, e aí você vê que... Desculpa, mas não tem concorrente. Você vê, eu tenho umas pessoas aqui que visitaram, a Juliana da Moneycorp tem uma casa da Meritage, então, quando você vai, você chega lá, você percebe essa diferença, ok? Ela tava fazendo assim pra eu cortar, porque tem a próxima... Agora é almoço, né? A gente... Ah, é você? Sorry. Obrigado, gente. Eu vou estar ali na mesinha, eu tenho um monte de brinde, folhetos, cartões, um monte de coisa.